de algo que não se realizará. E, neste sentido, é extremamente perverso. Tanto é assim que tem inúmeras pessoas que se submetem à cirurgia, que é chamada de ressignificação de gênero, que entram em questões de depressão profunda, porque aquilo que é prometido não pode ser entregue. E reitero, vermentizo, sublinho. Um gênero fluido, por exemplo. Existiam indígenas que nasciam homens, biologicamente, mas desempenhavam um papel feminino na sociedade. Nas comunidades aborígenas também, indígenas do norte, da América do Norte, também existem manifestações bastante claras, se me permite. Não, homens efeminados existem. Não, tudo bem, são homens que na verdade desempenham um papel feminino. Existem, dado que exatamente. É prometido algo que pela realidade, impossibilidade da realidade, não pode ser entregue. Ok, eu queria pontuar que o senhor entrou num tópico em que falou que é negada a realidade à pessoa. Eu queria trazer que, de um dos momentos da sociedade em que a medicina foi mais conservadora, na época que homossexuais, transexuais eram considerados doença mental, transtornos mentais, o tratamento não recomendava a ninguém, a não ser para os próprios conservadores. As pessoas estão preocupadas com a expressão do gênero. É uma questão para a pessoa. É uma desonestidade, a meu sentir, com todas as vênias possíveis, contra a pessoa que está com a transforia de gênero. Certo. Dizer a ela que ela se submeter a bloqueadores hormonais, hormônios do sexo oposto, amputação peniana, por exemplo. Antes de partirmos para o vídeo, eu gostaria de 1 minuto da atenção de vocês. Essa é a nossa lojinha Vende Shop. Nela vocês encontram alguns produtos personalizados de diversos tamanhos e cores diferentes, como bags, camiseta infantil, canecas, posts, bottoms, ímãs e baby looks. Vale lembrar que todos os produtos da nossa loja são feitos com algodão sustentável, garantindo sustentabilidade com ética para promover melhorias sociais, ambientais e econômicas. Toda compra que vocês fazem gera impacto socioambiental positivo em nossa comunidade. E não menos importante, parte do nosso lucro de cada produto é direcionada a algumas instituições, como, por exemplo, o Hospital da Baleia, um hospital público localizado em Minas Gerais, conhecido por sua atuação na área da oncologia, tratamento de câncer, e por ser referência estadual em ortopedia e oncologia pediátrica, assim como o Instituto Entre Irmãos, Instituto à Margem, ONG que transforma vidas através de ferramentas que desenvolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social, ofertando educação de qualidade, inclusão social pelo esporte e cultura, defesa de direitos e qualidade de vida. Clica no link do primeiro comentário fixado e não se esquece de deixar seu like, curtir e compartilhar. E vamos pro corte. O segundo tema é a ideologia de gênero é uma perversidade contra o ser humano. Só tem um, né, no caso? Vai ficar mais fácil aí, né, chamar a pessoa, né? Você, né? Meu nome é Gustavo Sábio, tenho 26 anos e sou advogado. Conheço sua obra, inclusive a luta pela verdade, né? Se não me... Meu livro mais recente. Isso, exatamente. Na verdade, eu acho que esse discurso é uma perversidade contra as pessoas que se identificam com um gênero oposto àquele que elas nascem, né? Fazendo até alusão ao Pirula, que muitas pessoas conhecem, é um biólogo bastante... que tem uma relevância aí na divulgação científica. Tem um vídeo dele que ele fala sobre o gene gay, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa homossexual, eu sempre fui uma pessoa homossexual. Desde a minha puberdade, eu sempre me atraí por homens. Tentei muitas vezes me atrair por mulheres, tive relações sexuais com mulheres, não me senti satisfeito. E quando eu realmente me descobri gay, foi uma abertura muito grande para mim, tanto intelectualmente quanto na própria identidade minha, né? Eu sou homem, sou cis e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que, do mesmo modo que existem as pessoas intersexo, que são as pessoas que antigamente eram tratadas como hermafroditas, existem pessoas que também têm diversidade de gênero, não só sexo biológico. Uma pessoa intersexo, por exemplo, ela pode nascer com testículo e vagina, ou com pênis e um ovário, ou com um testículo e um ovário, né? E aí vai além do pragmatismo que as pessoas falam de genes, por exemplo, XX e XY. Existe XX, Y, existe XO, por exemplo. Então, esse espectro que existe na identidade sexual biológica também é um reflexo na identidade de gênero. Então, eu acredito que o gênero da pessoa, o jeito que ela se manifesta, desde muito pequeno, muitas vezes, é também um reflexo biológico, não só biológico, também construído socialmente, e dizer que é uma perversidade contra o ser humano, para mim é uma perversidade contra a existência de pessoas que, na verdade, só estão querendo exercer a identidade delas mesmas. Primeiro, muito bem colocado, gostaria de fazer uma distinção muito importante entre o comportamento homossexual e a ideologia de gênero.
O comportamento homossexual é um comportamento que está dentro das possibilidades da realidade. A ideologia de gênero propõe algo para a pessoa que é impossível de acontecer. E é impossível de acontecer não é porque eu não queira, não é porque uma pessoa específica não queira, é porque existe um obstáculo chamado realidade. Quando você dá a expectativa para uma pessoa, que é um homem, que ele pode se tornar uma mulher, você está dando a ele uma expectativa de algo que não se realizará. E neste sentido é extremamente perverso. Tanto é assim que tem inúmeras pessoas que se submetem à cirurgia, que é chamada de ressignificação de gênero, que entram em questões de depressão profunda, porque aquilo que é prometido não pode ser entregue. E reitero, vermentizo, sublinho, não pode ser entregue não é porque nós não queiramos, é porque há um impeditivo. Ele vai se encontrar e se entender mais à frente como um homem efeminado, não como uma mulher. Então esse é um grande problema. Só estabeleço, para deixar bastante claro, não tem a ver a questão quanto ao comportamento homossexual. Um homem, dentro do campo das possibilidades da realidade, pode ter relações sexuais com outro homem, mas um homem não pode se transformar em uma mulher, por mais que ele genuinamente ache que é uma mulher. Sim, Deixa eu só dizer só mais uma coisa. Sim, sim. Existe na história intelectual humana um tema que é tratado e todas as sociedades concordam com isso. E sociedades das mais diversas visões de mundo, cristãs, ateístas, islâmicas, budistas. Nós somos a primeira geração na história da humanidade, a primeira geração na história da humanidade a achar que seja lá o que nós chamamos de gênero é o sexo que deve se adequar a isso que chamamos de gênero. Até a nossa geração anterior, todas as sociedades do mundo entendiam que era, na realidade, o gênero, que se chama hoje de gênero, que deveria se adequar ao sexo. Tanto é assim que a história da psiquiatria traz isso como algo para ser tratado, chamado disforia de gênero. Não, tudo bem, mas se o senhor me permite, por exemplo, quando o colonialismo chegou aqui nas terras indígenas, por exemplo, foram encontradas muitas pessoas que eram consideradas com gênero fluido, por exemplo. Existiam indígenas que nasciam homens, biologicamente, mas desempenhavam um papel feminino na sociedade. Nas comunidades aborígenas também, indígenas do norte, da América do Norte, também existem manifestações bastante claras, se o senhor me permite. Não, homens efeminados existem. Não, tudo bem, são homens que na verdade desempenham um papel feminino. Existem. Então, exatamente. São homens. Não, claro, eles são homens biologicamente, mas a questão do gênero que era discutida na ideologia de gênero, que também não é um termo que eu concordo, né? Ideologia de gênero, não sei se isso é aplicável, mas o que eu quero dizer é que as mulheres transexuais, por exemplo, ninguém está discutindo o sexo biológico dela, mesmo porque ela pode ser uma pessoa intersexo, ela pode ser uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Turner, que nasce com disfunção, por exemplo, em órgãos sexuais, e a gente se apegar nesse fator biológico para uma construção social. Então, qual que é o problema da gente considerar aquela mulher, aquele homem, né, biologicamente, que quer se identificar com uma mulher, porque a gente não pode respeitar a opinião, entendeu, da pessoa? Porque, sendo bem sincero, eu tô no meio LGBT, entendeu? Eu tenho amigos que desde muito novo, são homens extremamente afeminados, certo? E eu acredito que eles se descobrem como mulheres mesmo. A própria identidade da pessoa, do jeito que ela se manifesta para o mundo. E aí, beleza, são homens afeminados, mas se a pessoa quer ser tratada como mulher, qual que é o problema disso? A gente não vive numa sociedade democrática, libertária e tudo mais? Então, se aquela pessoa ela quer ser tratada como uma mulher, acho que é total direito dela. E a mesma coisa acontece em sociedades como no Japão, aconteceu isso, existiam mulheres e homens que tinham papéis trocados e eram tratados como mulheres. E só uma última reflexão, por exemplo, na Índia, existe também uma comunidade que eu esqueci o nome, mas são pessoas que são consideradas transgêneros, que são a reencarnação de uma deusa, inclusive. E eu acho que existem até casos, inclusive, de meninos que, quando tinha o desenvolvimento genital muito ínfimo, eles pensavam, vou tratar como mulher, vestiam como mulheres, tratavam como mulheres, brincavam como mulheres, e quando eles desenvolviam a puberdade, eles eram, de fato, homens cisgêneros. Então, eu acho que o gênero, apesar de ter uma carga biológica bastante forte, ele é como o espectro do sexo biológico. Ele pode ter, basicamente, um espectro bastante grande, entendeu? Então, é isso que eu discuto. É uma posição importante, mas eu devo lhes dizer, a grande questão nós não podemos afastar a realidade.
Uma pessoa pode genuinamente achar que é uma mulher. Um homem pode genuinamente achar que é uma mulher, mas ele não pode afastar a realidade, porque isso é a porta de entrada para movimentos como, por exemplo, dos transespécies, que são pessoas que acharam que nasceram no corpo humano por engano, que são, por exemplo, gatos ou cachorros que nasceram no corpo humano por engano. Isso Então, não tem nada a ver. Não, deixa eu só terminar, o senhor não falou? Assim, Deixa claro. eu só terminar, né? Mas é porque Deixa eu dar meu argumento. Claro, fica à né? vontade. O senhor falou, se nós desconsideramos a realidade, nós entramos no espectro de dizer que seja lá o que a pessoa acha que ela é, nós iremos fazer com ela uma perversidade. É como se chegasse uma pessoa aqui com anorexia. O que é uma pessoa com anorexia? Uma pessoa com anorexia é uma pessoa magríssima, mas que se auto-identifica como obesa. Se chegar uma pessoa magríssima, se auto-identificando como obesa, o tratamento para uma pessoa com anorexia, que é magríssima e se identifica como obesa, seria a lipoaspiração? Não, na verdade, fazer a lipoaspiração numa pessoa magríssima... você comparar a anorexia com a identidade de gênero é totalmente perverso, na verdade. Isso é perversidade. Na sua opinião, mas está no mesmo espectro da auto-identificação. Não é, porque Deixa eu só ninguém falar. nasce, ninguém desde pequeno se manifesta anoréxico, entendeu? Você nunca vê uma criancinha de 3 anos pensando, eu sou muito gorda, deixa eu parar de comer. Então, tratar uma pessoa com anorexia fazendo uma lipoaspiração é a perversidade, porque embora ela se auto-identifique como obesa ela não é. Assim como tratar um homem como uma mulher é uma perversidade, porque não há nada que possa ser feito nele para que se torne uma mulher. A presença do cromossomo Y vai existir sempre. Certo, e uma pessoa o que é ângulo da bacia XZ, de um por homem exemplo, pra você, o que ela é? teve como... XXY, ela é o que pra você? Homem ou mulher? Tá ali, né? Quer vir? O senhor quer vir? Meu nome é Pedro Dalla, eu tenho 25 anos e eu sou estudante de computação. Esclarecendo, professor Pedro Henrique, já para passar a palavra para o senhor, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa em si. Na realidade, o meu posicionamento aqui é de resguardar a pessoa para que ela não se envolva em uma atividade em que é prometido algo que, pela realidade, impossibilidade da realidade, não pode ser entregue. Ok, eu queria pontuar que o senhor entrou num tópico em que falou que é negada a realidade à pessoa. Eu queria trazer que, de um dos momentos da sociedade em que a medicina foi mais conservadora, na época que homossexuais, transexuais eram considerados doença mental, transtornos mentais, o tratamento recomendado eram cirurgias de ressignificação de gênero. Então, não é uma coisa de agora, não é uma coisa que foi inventada agora. E eu queria saber como lidar com esse problema que não tem como fingir que não existe, não tem como fingir que não é uma questão. Você vai negar para a pessoa a possibilidade, mas aí você faz o quê? É um problema real, pessoas sofrem quando tem disforia de gênero, essa pessoa deve ser tratada, acompanhada, amada, deve ter tratamento psicológico eficiente, mas infelizmente tem que dizer a ela que é uma situação que não será resolvida pela amputação peniana, por exemplo, porque ele não vai se transformar numa mulher, vai se transformar num homem amputado. Então, dar uma expectativa para essa pessoa, repito, que não se realizará, é algo perverso. É isso que está aqui, ó. Ideologia de gênero é uma perversidade contra o ser humano. Mas o que você quer dizer com se transformar em um? Porque o nosso colega aqui entrou na questão que nós abordamos, o pessoal mais progressista, abordamos mais uma questão social. Você está preso no critério biológico, é um homem com o pênis cortado, mas isso não é uma questão absolutamente para ninguém, a não ser para os próprios conservadores. Não é uma As pessoas estão preocupadas com a expressão do gênero. É uma questão para a pessoa. É Certo. uma desonestidade, a meu sentir, com todas as vênias possíveis, contra a pessoa que está com a transforia de gênero. Certo. Dizer a ela que ela se submeter a bloqueadores hormonais, hormônios do sexo oposto, amputação peniana, por exemplo, ela se transformará numa mulher. Ela não se transformará numa mulher. Sim, mas o que você quer dizer com se transformará numa mulher? O nome não é ressignificação de gênero, Certo. a cirurgia. Certo. Então esse próprio nome já diz que a amputação peniana faz com que o corpo de homem passe a ser de mulher, senão não ressignificaria o gênero. Então, se esse nome diz isso, ele está propondo que haverá uma ressignificação de gênero quando o pênis for amputado. Mas o que eu estou argumentando aqui é que isso não é verdade. Aquela pessoa passará a ser do mesmo sexo
sofrendo porque o que foi prometido a ela não foi entregue. É uma pessoa que precisa ser amada, acompanhada, mas dizer a ela que aquilo que ela deseja não pode ser entregue porque é um impeditivo. E o impeditivo não é do conservadorismo, do progressismo, de nada, é da realidade. A realidade importa. A realidade é uma limitação, um delimitante às ações do homem. Quando nós descolamos a realidade do discurso e achamos que meramente a expressão linguística ou a narrativa é suficiente por si só, nós estamos atacando ferozmente as pessoas e colocando as pessoas em situações que farão com que elas sofram, se não por meses, por anos ou pela vida toda, porque são tratamentos irreversíveis. E nós nem falamos ainda do que está acontecendo com crianças, fazendo bloqueadores hormonais em crianças, sem ter a idade de decidir sobre sua própria vida. Então, são coisas irreversíveis que não entregam o que propõem, e é neste ponto que falo mais uma vez, é uma verdadeira perversidade contra o ser humano. Ok, então você concordaria comigo que submeter uma pessoa a uma condição de expressão de ser é errado e faz essa pessoa sofrer? Não entendi bem a sua pergunta. Submeter uma pessoa, de um homem a uma condição, ser uma mulher? Não. Não necessariamente um homem ser uma mulher. Submeter uma pessoa a uma questão, a uma expressão, seja qual ela for, que a pessoa não se sinta feliz com isso. Existem expressões que estão dentro da realidade. Por exemplo, o homossexualismo é uma expressão que está dentro da realidade. Está dentro da realidade. Mas a ideologia de gênero está fora da realidade. Existe um obstáculo contra essa expressão. Não é porque eu esteja selecionando as expressões que eu gostaria que acontecesse ou não acontecesse. Estou dizendo que tem umas que tem uma realidade como impeditivo. Mas qual que é o critério que eu quero saber, entendeu? É a realidade. O critério é apenas pênis e vagina? Não. É isso? O homem não é só pênis e vagina. Se eu lhe pegar uma célula do seu corpo, eu sei dizer se é de um homem ou de uma mulher. Qualquer pessoa com treinamento... Mas aí foi trazido pelo nosso amigo que anomalias de cromossomo existem, são fenômenos amplamente estudados, você não pode tirar nenhuma conclusão baseada nisso. O senhor acabou de dizer anomalia. Sim. Esse nome anomalia quer dizer que é algo que deveria ser de outra forma. Sim. É um erro que aconteceu. E mesmo assim, se teve... erro é um... O senhor está falando anomalia? É uma anomalia. Anomalia é um nome pior do que erro. Anomalia é pior do que erro. Então, é uma média, sim, existe. Não é? É, exatamente. Então, é uma perversidade, porque não pode. Teve cromossomo Y, é homem. Se tem cromossomo Y, é homem, essa é a sua afirmação final. É a afirmação da realidade. Ok. Muito obrigado. Excelente diálogo.